Olá, estamos de volta com a segunda parte do LEAP Lab, né? Hoje eu trouxe meus dois alunos para falar um pouquinho sobre o documentário que a gente desenvolveu, né? E aí eu acho que é importante, né, explicar que o nosso projeto era inicialmente um projeto de pesquisa que visava, né, analisar os impactos econômicos, sociais e ambientais. Só que depois eu submeti um outro projeto de extensão, que aí sim, focado, né, de trabalhar as mídias sociais, trabalhar outras formas de apresentar esse desastre de crime para a sociedade, né? E aí nisso, né, eu queria apresentar, né, que esses dois foram meus alunos também que estavam trabalhando. Tony já era meu aluno de iniciação científica e o Yuri veio incorporado, né, lá do jornalismo para a gente falar um pouquinho sobre o documentário, né? Mas aí deixa eu só contextualizar, porque a ideia do documentário, como é que ela surgiu, né? Na verdade, o projeto de extensão, ele foi criado inicialmente para a gente fazer aquele acompanhamento das redes sociais, o canal do YouTube, o repositório, criar um Instagram e criar uma cartilha. Então, a gente já tinha uma ideia de traduzir esses livros, né, que às vezes é muito focado em um material muito técnico, da gente trabalhar isso com os estudantes do ensino médio. Só que aí a gente, muito eficiente, né, e a gente tinha um aluno que eu queria, inclusive, agradecer a ele, que é o André, que ele que criou toda a parte de design gráfica da cartilha, né, que inclusive o pessoal acesse na Pedro e João, editora, que ela pode ser baixada gratuitamente, e o livro também, né, a gente terminou antes do prazo. E aí o Tony, né, o Anthony, ele já tinha esse interesse, né, de fazer um documentário sobre o caso, né. Vale ressaltar que o Anthony é aluno agora do mestrado em Economia Aplicada, né, mas na época era meu aluno lá do curso de Ciências Econômicas, e aí ele veio com essa provocação, e eu falava, olha, Tony, eu acho super interessante, né, o documentário, eu acho ótimo, mas primeiro que a gente tem que ver duas coisas, né, a gente não sabe como fazer um documentário, eu pelo menos, Natália, não tenho conhecimento zero de documentário, só de assistir, né, documentário, eu gosto muito desses documentários. E a segunda parte era que a gente tinha muito documentário falando sobre a ótica dos afetados diretamente. Então, a gente já tinha visto que tem vários documentários, a Braskem passou por aqui, dos flechais, né? O recente que foi falando, ressaltando sobre a questão dos danos ambientais na Lagoa, todos extremamente relevantes, mas eu falava, mas os danos hoje são muito maiores, os danos hoje não só afetam só a população que está lá, os danos eles já passou, né, já transbordou, né, a gente já tem Maceió e cidades vizinhas afetadas, então por que não, né? Só que aí, nesse meio tempo, eu lembrei que eu tinha um professor, né, que eu já tinha feito várias colaborações lá do jornalismo, e eu falei, olha, eu tô aqui com um projeto e queria que você me indicasse uma pessoa para me auxiliar, eu só tenho uma bolsa aqui até X meses, né? E você não conhece alguém, aí ele chegou e falou, olha, tem o Yuri aqui, que é um estudante, que ele já fez um documentário também, né, que já foi produzido e repassado em algumas mostras, dá uma olhada. E aí ele me passou o teu documentário, eu assisti e achei muito legal, principalmente para a gente, o Tony que ainda já gostava dessas coisas de acompanhar YouTube e rede social, mas para mim que não sabia nada, eu achei, nossa, massa, vamos incorporar ele, e aí foi quando o Yuri entrou, mas aí eu queria saber de vocês, né? Eu tô aqui falando, eu queria saber de vocês. Primeiro, Yuri, o que é que se passou na sua cabeça quando em aceitar, né, de ter vindo para cá, e o Tony, o que é que passou na sua cabeça de você querer fazer um documentário também, menina? Que ideia é essa, principalmente você das ciências econômicas? Bom, eu já trabalhava com essa questão de vídeo, produção audiovisual desde 2014. Foi quando começou, né, surgiu esse interesse. E meu primeiro trabalho com essa questão de direção e produção foi um videoclipe que a gente produziu no ensino médio. A gente fez uma música, aí eu acabei dirigindo o clipe e me apaixonei. Aí desde aquela época eu já queria, um dia eu quero fazer um documentário. Quero ter meu nome subido nos créditos e foi quando surgiu essa oportunidade, né? Esse documentário seria excelente, a gente poder dar uma engajada aí e expandir ainda mais o nosso leque, né? Aí foi quando eu sugeri e a senhora aceitou. Se eu soubesse agora, a próxima etapa é a gente desenvolver um clipe. Inclusive, você está convidado, viu, Yuri? Quando o Marcos chegou primeiro o Marcos chegou em mim e falou assim, ó, tem um projeto aí rolando no FEAC e eles têm interesse em uma pessoa da comunicação para ajudar. Você topa? Já falei assim, topa, porque eu tinha acabado de passar na Sururu com o meu curta e eu tava muito empolgado, assim. E aí ele explicou, ele falou, né, não, eu vou te passar o contato pra Natália, a Natália vai te explicar um pouquinho melhor sobre. E aí o primeiro susto que eu tive foi, tipo,
não é dentro do curso de jornalismo, é num outro curso. Então eu pensei, tipo, calma, agora eu preciso recalcular a rota, assim, é alguma coisa que eu não entendo, eu não vou ter afinidade. Mas aí quando eu comecei a entender que era quase que um casamento entre o jornalismo e o FEAC, né, enfim, a economia, a administração, tudo ali, eu pensei logo de cara que era pra gente isso. E eu acho que é muito importante a gente também, que o pessoal hoje vai assistir, né, o documentário, saber os recursos que a gente tinha, né? Que a gente tinha uma escassez de recurso, a gente não tinha nada, né, de recurso a ser trabalhado, a gente não tinha experiência, então o Yuri montou um roteirinho inicial ali do que a gente poderia fazer, né? Quem eram as pessoas que a gente tinha que conversar, né, procurar. Para vocês, quais foram os maiores desafios, assim, nesse processo? Falem também do tempo, né? Quanto tempo a gente demorou para rodar esse documentário? Tempo, assim, útil, eu não lembro, mas acho que o intervalo foi de quantos meses, mais ou menos? Foi uns 6 meses, Uns né? 6 meses, eu acho, assim. A gente, claro, não fez 6 meses ininterruptos, a gente tinha algumas interrupções até mesmo para poder rever esses materiais e pensar como é que a gente ia construir mais para frente. Mas a questão de recurso, assim, a gente desde o começo ia se virando com o que tinha, né? Ali, a gente pegou uma câmera emprestada, a gente tinha uma lapela ali, que também depois a gente foi trocando, foi melhorando. Não, era o que tinha, mas a gente não tinha quase nada, né? A gente ia quebrando galho com uma coisa, com outra. E aí também a gente tinha aquele tripé, né, que balançava mais que tudo. Às vezes a gente fazia até na mão. Mas eu acho que a gente foi meio que aprendendo. Eu já tinha feito esse outro curta com poucos recursos, então eu acho que às vezes a gente abre até espaço para mais possibilidades quando a gente pensa com menos, assim, né, Tony? Isso. Como eu já trabalhava com a questão do YouTube, os meus recursos que eu tinha ali era uma filmagem. Aí tinha que fazer uma produção completa, como se fosse 3 ângulos de câmera, 2 faixas de áudio, com só uma filmagem. Aí a questão dos recursos mesmo. Tá precisando de áudio, põe o microfone na boca, assim, do telefone mesmo. Depois a gente trata. A câmera, põe o celular de um lado, o celular do outro, já parece que é 2 câmeras ali filmando profissionalmente. Bota na próxima produção, bota uma cor diferente, aí já dá... Vai se virando, né? E a gente ia pensando muito isso durante, porque a gente fez algumas entrevistas que a gente só tinha um tripé e um celular. E aí, quando eu olhava para o lado, o Tony já estava com o celular dele na mão, gravando assim. E aí, quando a gente foi pensar na pós-produção, isso já dava a ideia de que eram 2 câmeras, sendo que a gente nem tinha isso pensado, né? A gente foi construindo. E acho que é muito engraçado, assim, quando a gente vou pensando, né, e relembrando tudo, né, como as coisas... Quando a gente vê o produto pronto, a gente não imagina, né? A gente acha que, nossa, será que vai dar certo, assim? Porque era uma mudança muito, muito grande. Um foi gravado no celular, aí o outro a gente levou a câmera descarregou. E aí muito perrengue, assim, né? Que não é o perrengue chique lá, mas é muito perrengue que vai sendo vivenciado. E aí eu acho que foi tudo muito leve, assim, né? Apesar do curto tempo, acho que no final agora talvez teve uma pressão maior, né? Tony, aí vamos acabar isso logo, né? Vamos correr que a gente tem um deadline, assim. Mas até o acesso a algumas pessoas, a mudança, né, de você chegar lá, vamos entrevistar certa pessoa, e tá muito difícil, vamos adaptar, isso também acho que é muito interessante a gente fazer parte do roteiro, né, e o que eu gosto, assim, da ideia do documentário como produto final, né, ser apresentado hoje no evento encerrando, é que eu acho que deixa uma mensagem, né, assim, o que é que vocês aprenderam de lição, assim, disso tudo, assim, de participar do documentário, ok, mas um documentário sobre esse desastre, né, o que é que vocês conseguiram ver pelo relato que vocês foram vendo ao longo dos vídeos? Eu acho que uma coisa que eu trago muito do jornalismo, assim, para essas produções audiovisuais, principalmente para o documentário, é justamente sobre dar voz a pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade. Acho que um dia que eu lembro muito, assim, que foi muito marcante para mim, é o dia que a gente vai no colégio. Que eu acho que a gente foi para um objetivo, mas a gente encontrou muita gente querendo ser ouvida. Uhum. A gente... Nossa, teve uma hora que tinha fila, assim, a gente falava com a coordenadora e a coordenadora dizia, tem mais 2 pessoas na porta aí, quando vocês terminarem, as professoras entram. Então, tem gente querendo ser ouvida, essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser entendidas. Acho que isso faz até uma parte do processo de cura dessas dores que foram, enfim, causadas por esse desastre. E eu acho que, assim, não só a função do jornalismo, mas como a do documentário,
é documentar, é dar voz a essas pessoas, é manter essa memória viva. E um momento lá muito interessante foi que o auxiliar lá do colégio, o Jamie, ele não só trabalhava lá, como ele também era pescador. A gente encontrou ele lá do nada, ele já deu o relato dele, que foi muito emocionante, falou da família, que foi criado toda ali, e o que aconteceu com a indústria depois. Foi muito emocionante. E não era esperado, né? Ele não era uma pessoa que estava no roteiro. Sim. A gente foi para a escola para entender a relação das professoras com os alunos que foram realocados. A gente não foi para... Chegando lá, eu descobri que Jamie é do Vergel, do mesmo bairro que eu. A gente descobriu, enfim, muitas coisas ali, que tinham professores de vários bairros. Tinham remanescentes ainda que tinham vindo da escola do Pinheiro para lá. Então, é isso. Eu acho muito legal esse lance da gente ir descobrindo. Parece que a gente vai montando documentário, é muito diferente de uma ficção, que a gente vai ali com o roteiro pronto. O documentário tem isso da gente ir descobrindo enquanto tá fazendo. O documentário ele tem a questão humana ali. Não só com um roteiro preparado, mas quanto mais ter essas divergências, é uma personalidade que cria. É uma coisa que fica mais íntima ali. Você está entrando na mente da pessoa que está lhe dando o relato dela. No seu mais pessoal ali. Botando toda a sua emoção para fora e contando pra gente, na intenção de nós realmente escutemos o que ela tem para dizer e divulgar. E aí eu acho que é importante também deixar aqui registrado que as pessoas não sabem os perrengues que passam os professores. Conta aí a história da música. Quando foi que você teve a ideia da música aí, Tony? A música do encerramento do Manu Os D. créditos. Rapaz, o documentário ia estrear hoje, quarta-feira. Quinta-feira passada, 6 dias atrás, Sim, pleno feriado, no início de feriado. foi quando a gente falou lá com o Manu D e dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Então bora desenrolar, vou lá pro estúdio. Mesmo, 2 dias já tava com a música pronta. E foi, eu achei excelente. Mas é assim mesmo que acontece. Mesmo na indústria dos jogos, que eu acompanho muito, só dá pra saber que o produto vai ficar pronto mesmo, faltando quase nada pra acabar. E o Tony sempre chega assim, e aí, tá aí? E já pensa assim, Que vem alguma bomba. coisa nova. E aí, sempre é Eu bom. também, eu fico esperando isso, aí mando uma mensagem. Professora, eu vi que, assim, que você segue, que é seu seguidor, que tá lá, você consegue falar com a pessoa lá, tal feriado? Eu falei, vou falar aqui, mas não sei se ele vai responder, Topar. né? Topar e ser assim, né? Inclusive, queria agradecer aqui ao Manu D, né, por ter cedido, né, a música, né, que é muito importante. Eu acho que ela completou bem, né, o que a gente tentou passar. E aí foi a ideia do Tony e também correu atrás para produzir, que eu falei, vou deixar aqui com você, passei o contato e vai lá, desenvolve também, né? Acho que casou bem com o final, assim, né? Da ideia também, ele ter cedido, acho que foi muito importante, né? E ele foi excelente porque ele tinha uma música pronta, Sim. só que não era o estilo que eu queria. Aí eu conversei com ele, ele falou, eu queria desse jeito, queria que tivesse um violão, talvez um cello. Ele falou, vou fazer então, dá pra fazer. Comprou a ideia, foi pro estúdio, gravou lá tudo no acústico e mandou pra mim o projeto, né? Deu certo. Que bom, né? E ainda que bom que a gente tem pessoas que Que topam loucura junto, que né? topam loucura junto, porque eu digo que eu tenho a sorte, Yuri, de encontrar muitos doidos pelo meio do caminho, né? Porque eu sei que eu apronto um pouco, né? Eu vou dando ideias assim, e as pessoas vão, e também eu vou comprando as ideias das pessoas, e acho que os doidos, eles vão se entendendo assim no meio do caminho e vai saindo as coisas, né? Porque a nossa pesquisa, ela nunca veio fechada, assim, a gente tem uma ideia lá definida, e eu estava escrevendo agora, estou no processo de escrever o relatório final do CNPq, e o que a gente prometeu lá, se eu for colocar expectativa e realidade, né, o nosso caso, a realidade, ela foi muito melhor do que a expectativa, né? Então, eu não tinha noção de entregar todos esses produtos que a gente produziu. A 2021, a gente nem pensava. Quando é que a gente ia pensar em construir um documentário, né? Quando é que eu ia pensar que a gente ia fazer uma cartilha para os estudantes do ensino médio? Então, a gente chegar aqui no final, realmente tendo tudo isso produzido, eu acho que é muito gratificante, né? E o Tony, como administrador que cortava todos os vídeos lá do canal do YouTube, né? E agora fechando com um vídeo desse, ainda com um vídeo que a gente vai postar hoje, encerrando esse projeto também, acho que foi
muito bacana, né? E aí eu queria agradecer principalmente a vocês, porque eu basicamente só estava ali de apoio moral e tentando intermediar ali com as pessoas, alguém que eu achava interessante que tinha que compor a lista, né? Reservando, procurando espaço, mas a ideia, o processo criativo foi todos de vocês. E eu só dizia, tá certo, é isso que você precisa? Tá bom, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Então, querem deixar alguma mensagem, convidar as pessoas a assistir o documentário? O que é que vocês querem falar aí pra gente encerrar? Vão lá até o canal do YouTube do projeto, vejam o documentário, muito importante pra gente relembrar, pra gente nunca esquecer que isso aconteceu. Isso vai por diversas vezes tentar ser jogado para trás, isso vai ser escondido e tapado cada vez mais, seja com tapumes ou seja com cobertas não literais. Mas eu acho que esse é o nosso recado, é o nosso manifesto, é a nossa carta aqui para que essas vítimas, essas pessoas sejam ouvidas. Então, muito importante que vocês vão até o canal, assistam e prestigiem esse trabalho que a gente fez com muito carinho. Siga a gente no Instagram, leia o nosso livro. E tem a cartilha também. E a cartilha. Acompanhe a gente, pessoal. O documentário ele vai estar lá no YouTube, né, no canal do YouTube, Relatos de uma Tragédia. A gente também tem um repositório, Tragédia em Maceió. A gente também tem um Instagram, né, que é o Relatos de uma Tragédia também, o mesmo nome de um canal. O nome do documentário. Também. Fala aí, como foi a ideia do nome, né, pra gente encerrar aqui, que a gente nem falou o nome do documentário. O nome também foi decidido de última hora. faltando uma semana para entregar o trabalho, fez uma listinha com os melhores nomes. E Tragédia em Maceió, a herança deixada pela Braskem, foi o nome que mais combinava com tudo. Mas tive voltas, né, no conclave do nome. Foi. Pronto, e foi o nome decidido que mais combina mesmo com o nosso projeto. Quando o Tony sugeriu os nomes, tinha lá vários, e eu acho que o Tragédia em Maceió, a herança deixada pela Braskem, o Tragédia em Maceió já era o nome do nosso repositório, né? Então, mais um produto lá, eu achei que fechava bem, né? Fechava, tudo casava bem. A gente agora vai ter um novo livro, a gente tem esse livro que está aqui mostrando para vocês A Cidade Engolida, né? Aí uma discussão inicial. A gente vai lançar um novo livro lá na Bienal, que é A Cidade Engolida, Relatos de uma Tragédia em Maceió. Né? E aí, quando a gente vê o documentário Relatos de uma Tragédia, a herança deixada para Braskem, eu acho que a gente fecha, inclusive, né? Eu não sou do jornalismo, nem sou da comunicação, mas para mim era como se estivesse tudo casando, assim, né? As ideias, e eu acho que realmente é isso. Então, venham, assistam, prestigiem. Fica aí o alerta também para que outras pessoas dêem continuidade nessa pesquisa. A gente está encerrando esse produto, né? Esse projeto agora. Mas vocês ainda vão ouvir falar da gente, porque tem muita coisa aí que a gente ainda tem como resultado a ser feito. E esperar também acompanhar para o que a gente vai aprontar. E quem sabe, né, em breve não vem aí o que é que a gente vem a desenvolver. Então, é deixar essa mensagem. Nos acompanhem, né, sigam aí a gente nas redes sociais, assistam o documentário, que tem muita coisa boa que ainda pode sair dessas pessoas aqui. E dessa também. Tchau, pessoal. É isso. Até a próxima. Até o próximo LEAP Lab.